Sejam bem-vindos ao curso de Introdução ao Aprendizado por Reforço. Nessa aula inicial, nós vamos fazer uma breve apresentação do projeto e da equipe, passar por uma visão geral do curso, onde será apresentado o conteúdo de todas as aulas. Em seguida, nós vamos apresentar as referências utilizadas durante esse curso e, posteriormente, faremos a introdução a esse assunto. Esse curso só foi possível graças ao projeto Aprendizado por Reforço, Engenharia e Estatística Impulsionando a Sociedade, um projeto financiado pela Reitoria da Universidade Federal de São João del Rei no ano de 2019. A equipe que compõe o projeto são membros do Grupo de Controle e Modelagem da UFSJ. Aqui também vocês podem ver nossa página, onde vocês terão acesso não só a esse curso, como a todos os outros materiais que nós vamos utilizar ao longo deste. Os membros responsáveis pela gravação desse curso serão eu, Matheus, e o Jorge, que vai ministrar alguma das aulas seguintes. Aqui vocês podem observar nosso plano de curso. Nós vamos introduzir com conceitos mais básicos, em seguida aprofundar sobre o funcionamento dos algoritmos e do aprendizado por reforço, e nas aulas finais nós vamos demonstrar as aplicações do aprendizado por reforço em diferentes áreas. Passando rapidamente pelas referências que nós vamos utilizar ao longo desse curso, a principal delas é o livro Aprendizado por Reforço, uma introdução, do Sutton e Barto, o principal livro no tópico de aprendizado por reforço. Também vamos utilizar o livro Inteligência Artificial, uma abordagem moderna, do Russell e Norvig, para fornecer alguns conceitos adicionais. Antes de introduzirmos ao tópico de aprendizado por reforço, é importante que a gente saiba qual o contexto desse tópico e onde ele se encaixa. Para isso, nós vamos fazer uma introdução sobre inteligência artificial e aprendizado de máquina. Pois bem, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial recebeu diversas definições ao longo da história, mas de forma geral é o campo que estuda agentes inteligentes. Só que, ao contrário de outros campos, como a psicologia e a filosofia, no campo de inteligência artificial também há a preocupação com a criação desses agentes e entender sua forma de funcionamento. E é muito comum, quando estamos estudando sobre inteligência artificial, nos depararmos com o termo aprendizado de máquina, ou machine learning, que é um campo dentro de inteligência artificial, cujo objetivo é basicamente dar ao computador a capacidade de aprender sem ser explicitamente programado. Essa imagem esclarece um pouco e é onde a gente consegue observar que o aprendizado de máquina é um subcampo da inteligência artificial. O aprendizado de máquina, por sua vez, também pode ser subdividido em 3 diferentes áreas, sendo essas o aprendizado supervisionado, como nós vemos à direita, o aprendizado não supervisionado, à esquerda, e o foco desse curso, o aprendizado por reforço, logo abaixo. De forma bem superficial, nós podemos dizer que o aprendizado supervisionado consiste em fazer com que uma máquina aprenda uma determinada tarefa, sendo que, nesse caso, existe um auxílio, por isso ele é chamado supervisionado, e esse auxílio pode ser de um ser humano, por exemplo. Esse auxílio viria na forma de tabelar o conjunto de dados que o algoritmo tem disponível, de forma a ensinar esse agente com determinadas entradas. Alguns exemplos cotidianos de aprendizado supervisionado seriam o filtro de spam dos e-mails. Todas as vezes que nós marcamos uma mensagem como spam, isso funciona como uma supervisão nossa ao funcionamento do algoritmo, de forma que ele aprende a identificar novas características e aperfeiçoe seu funcionamento. Aqui nós podemos observar um outro exemplo mais recente da utilização de um algoritmo de aprendizado supervisionado no diagnóstico de pacientes com Covid-19. Nesse exemplo em questão, um raio-x computadorizado é utilizado como entrada do sistema e o algoritmo faz o processamento em cima dessa imagem e, posteriormente, a classificação se cada paciente é dito contaminado ou não. Nesse caso, o algoritmo é dito supervisionado porque, para treinar o modelo de forma que ele faça os diagnósticos de forma correta,
Foram necessários centenas de imagens já classificadas para que o algoritmo conseguisse aprender os padrões de forma que ele conseguisse reproduzir a análise. No aprendizado não supervisionado, esse auxílio do ser humano não está presente, de forma que o algoritmo por si só deve ser capaz de identificar padrões. Esse tipo de algoritmo é muito utilizado em situações onde queremos fazer a visualização de um grande conjunto de dados de forma a observar semelhanças entre elementos do conjunto de dados. Essa imagem é um exemplo de clusterização, que é uma utilização comum do aprendizado não supervisionado. À esquerda, nós observamos o conjunto de dados não processado, a qual o algoritmo teve acesso, e à direita, o resultado que esse algoritmo obteve, agrupando os elementos desse banco de dados em diferentes categorias baseados na semelhança ou diferença entre eles. Já no aprendizado por reforço, nós temos uma dinâmica um pouco diferente. Nesse caso, nós definimos um agente que vai executar funções, um ambiente, que é onde esse agente vai executar as funções, um sinal de recompensa, que vai ser o retorno desse ambiente para o agente, e um conjunto de estados, cujo objetivo é representar o ambiente em questão. Nesse tipo de algoritmo, como veremos mais aprofundadamente, a tarefa é que o agente maximize a pontuação que ele recebe, escolhendo cuidadosamente quais ações ele deve escolher para interagir com o ambiente. Um exemplo bem famoso, de 2016, foi a utilização de um algoritmo de aprendizado por reforço pela Google para ganhar do campeão mundial do jogo de Go. Um jogo de tabuleiro semelhante ao xadrez, mas de complexidade muito superior. Finalizamos essa aula por aqui. Na próxima aula, nós vamos analisar as propriedades do ambiente de tarefas, bem como um contexto que justifica o crescimento do aprendizado de máquina nos últimos anos.